Queridos, eu quero entrar na mensagem dessa noite, porque nós estamos no domingo, e onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus. E a gente precisa entender que Jesus, ele precisa nascer todos os dias da nossa vida. E a gente vai ler um texto aqui, que é um texto que ele mexe muito com a gente, porque é o texto de Lucas, capítulo 24, eu vou ler do 13 ao 20, e depois vou pedir para você pular para o 28 ao 34 na versão NVT. Queridos, é um texto, assim como a diaconisa Ju, quando ela abriu o culto, que ela leu o texto de Maria Madalena, que Maria Madalena chegou ao sepulcro e ali a pedra já tinha sido removida, e ela pergunta onde estava o corpo do meu mestre. E a Elias estava 2 anjos sentados no lado de fora, e de repente, quando ela olha, tinha uma pessoa em pé, e era Jesus. E o texto diz que ela não reconheceu a voz de Jesus. Queridos, quantas vezes nós estamos na igreja, saímos da mesma forma e não somos tocados por Jesus, não sentimos mais a tua presença, não ouvimos mais a tua voz, queridos. E esse texto que eu vou compartilhar com a igreja nessa noite não é diferente do texto que foi aberto no nosso culto. Em Lucas capítulo 24, é um texto um pouquinho longo, mas é necessário que façamos a leitura. Diz assim, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, a morte de Jesus. Eles estavam conversando sobre isso. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Guarda esse versículo 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram Jesus, queridos. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Pula para o versículo 28 até o 34. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão, Jesus tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, Jesus desapareceu, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicava as escrituras? Como é que a gente não pôde sentir Deus quando ele falava conosco? Será que não mexeu no nosso espírito? Será que não ardeu? Será que não queimou em nós? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Senhor, obrigada pela tua palavra, Deus, a tua palavra que é fiel e poderosa, Deus. Eu te peço nessa noite, Deus, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, um canal do Senhor para a vida da tua igreja, Deus, que essa mensagem possa alcançar corações aqui nessa noite, Deus, porque o Senhor, Deus, o Senhor sempre está ao nosso lado, o Senhor sempre nos ouve, o Senhor conhece cada um aqui que entrou
livrou, Deus. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. E muitas das vezes nós não sentimos o Senhor perto de nós, Pai. Abra os nossos olhos nessa noite, Deus. Abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir, Deus, a voz do Senhor, Deus. Para que possamos reconhecer o Senhor Jesus na nossa vida, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos, o contexto da história, todos nós já sabemos que Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia se passado 3 dias da sua morte. Era o 3º dia. E então Jesus ressuscita e se encontra com aqueles 2 homens que estavam conversando enquanto caminhavam. E o texto diz que eles eram 2 seguidores de Jesus. Jesus então questiona eles: ei, o que vocês estão discutindo aí? O que vocês estão conversando? E aí diz que Jesus percebe que eles estavam tristes e decepcionados, como nós lemos no texto. Eles estavam tristes e decepcionados. E é nesse ponto que eu quero me deter nessa noite. Porque quando a gente lê o texto de forma detalhada, nós encontramos 5 razões da decepção e da tristeza daqueles 2 homens. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. As 5 razões da tristeza e da decepção daqueles 2 seguidores. Porque muitas das vezes, querido, pode estar acontecendo comigo e com você. E para começar, o texto já diz: eles estavam no caminho errado. Pastora, mas por que eles estavam no caminho errado? Porque eles estavam indo para Emaús, sendo que todos permaneceram em Jerusalém. Então eles deveriam ficar em Jerusalém. E os 2, eles saem dali. Emaús ficava mais ou menos a 11 quilômetros, e eles estavam andando de volta para casa, decepcionados, tristes, arrasados. E a gente percebe que no versículo 33, quando a gente leu aqui, a gente viu que quando eles se encontram com os outros, nós vimos que realmente era o lugar onde eles deveriam estar, de onde eles não deveriam ter saído. E aí, queridos, vimos, não sei se você sabe, mas Emaús significa fonte de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. Mas o que isso significa? Significa que eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por outra fonte. Emaús significa fonte de águas quentes. Consegue entender? Amém. Então eles estavam saindo do lugar de paz. Jerusalém significa lugar de paz, porque eles não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria. Queridos, e nós, muitas das vezes, nós agimos da mesma forma. Nós estamos tão próximos do caminho certo, mas nós não estamos no caminho certo. Nós até achamos que não, pastora, está tudo bem. Pastora, eu estou indo de acordo com o que o senhor está falando. Você está indo para cá, mas você está na contramão, é para lá. Não, mas eu estou indo, eu tenho certeza que o caminho é esse. E às vezes nós temos essa certeza dentro de nós, mas é uma certeza enganosa. Emaús era o lugar errado. E eles estavam achando que estava tudo bem. O caminho de Emaús, queridos, é o caminho da desistência do discipulado. É o caminho dos sonhos desfeitos. É o caminho da esperança morta. É o caminho da falência dos projetos. É o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Eu vou seguir a minha vida. Eu vou por aqui mesmo porque para mim não tem mais jeito. E aí você escolhe o caminho mais fácil.
o caminho de Emaús, que naquele momento era mais fácil para os discípulos, para aqueles 2 seguidores. Então nós abandonamos o lugar onde nós deveríamos aguardar o cumprimento da promessa, mas preferimos trilhar por outro caminho, porque não cremos ou achamos que é melhor. E aí a gente decide trilhar sempre por um caminho mais fácil, porque o caminho do Senhor, ele é estreito. É um caminho que não é tão fácil de nós trilharmos, porque vai na contramão de tudo que está aqui dentro. Então eu preciso abrir mão de todo o meu eu, de todo o conceito que eu formei aqui, para eu seguir o caminho de Jesus. A segunda razão pelo qual eles estavam tristes, decepcionados, a segunda razão foi que eles não conheceram Jesus de verdade. Eles não conheceram. Interessante que eles andaram com Jesus durante quase 3 anos. Eles viram Jesus fazer milagres. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus curar cego, paralítico andar. Eles ouviram pregações maravilhosas, mas eles não conheceram Jesus de verdade. Eles não tiveram uma experiência com Jesus. E eles não reconheceram porque eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade do coração deles impediu com que eles reconhecessem Jesus. 11 quilômetros Jesus andou no lado deles. 11 quilômetros. Se alguém que te conhece, já andou com você, está ali do seu lado, anda tudo isso e não te conhece. Não foi um pedacinho, foi um trecho longo que eles andaram. E aí Jesus entra no diálogo com eles e eles não reconheceram, porque a incredulidade estava no coração deles, e a palavra de Deus diz que eles estavam, que os seus olhos impediram de ver Jesus. Versículo 16 fala sobre isso. E eles viam Jesus como profeta, mas não como Messias. O versículo 19 diz que ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Eu vi que ele fez isso lá na casa da pastora Elza. Nossa, Deus, eu vi o testemunho da diaconisa Carminha esses dias, o que ele fez na vida da diaconisa Carminha. Uau, eu vi o que ele está fazendo na vida da Helenice. Eu vi o que ele está fazendo na vida da Josi com o Evaldo. As pessoas, muitas das vezes, conhecem Jesus só de ouvir testemunho de outras pessoas, mas não da experiência, queridos. E Jesus te chama para uma experiência nesse dia. Jesus, ele te chama, ele faz um convite para você nessa noite. Ele não quer que você o conheça da vida dos outros, de experiência dos outros, mas ele quer que você tenha experiência com ele, experiência de verdade, queridos. E ali, queridos, eles não creram, eles estavam tristes, eles não viram Jesus como ele realmente era, como Senhor e Salvador. Eles não reconheceram. E muitas das vezes nós caminhamos vencidos, queridos, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Muitas das vezes parece que nós estamos adorando um Cristo que ainda está pendurado numa cruz, e não um Cristo que está vivo. E muitas das vezes nós estamos assim, embora Jesus esteja perto de nós, mas nós não conseguimos percebê-lo, nós não conseguimos mais ouvir a tua voz, nós não conseguimos mais ver o que o Senhor está falando, está fazendo na nossa vida, e porque a incredulidade tomou conta do nosso coração, queridos. E a terceira razão pelo qual aqueles 2 seguidores estavam tristes, eles não se conheciam
responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstram que além de não conhecerem Jesus, eles também não se conheciam. Sabe por quê? Porque eles começam a falar assim: olha, Jesus, os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Eles não tinham entendido que Jesus foi crucificado não foi por causa das autoridades, mas Jesus precisava ser crucificado para me salvar, para te salvar, para nos salvar dos nossos pecados e das nossas dívidas. E aqueles dois seguidores, eles não se conheciam, eles não entenderam aquele recado de Jesus, eles não somente não reconheceram Jesus, mas eles também não se conheciam, queridos. Sabe por quê? A única coisa que nós merecíamos era a cruz. Nós crucificamos Jesus. A verdade é essa. Nós crucificamos. Porque quando Jesus ele foi crucificado, ele disse: está consumado. A dívida está paga. Ele disse para nós: nós não devemos mais nada. Ele pagou a dívida dos nossos pecados. E muitas das vezes, queridos, a gente não entende isso. E a quarta razão pelo qual aqueles dois seguidores estavam decepcionados, estavam tristes, é que eles estavam decepcionados. Aqueles dois homens, eles depositaram a sua esperança em algo que Jesus não veio fazer. Sabe o que eles esperavam? Eles esperavam Jesus entrando num cavalo, com uma espada, chamando a espada em todo mundo, descendo sangue, cortando cabeça, matando, destruindo Roma, o Império Romano. Eles esperavam, era esse Jesus. E Jesus chega no jumentinho, declarando paz, sem espada nas mãos, sem guerra no seu coração, declarando o amor, o perdão, a salvação, a vida eterna. Então, queridos, eles ficaram decepcionados. Quantas vezes nós decepcionamos com a obra que Deus faz na nossa vida? Senhor, mas eu não te pedi isso. Senhor, eu queria aquilo, mas o Senhor me deu isso. Queridos, tudo que Jesus faz por nós, tudo que Deus faz por nós é perfeito. E nós precisamos ser gratos por tudo, queridos, por tudo que Deus tem feito por nós. E esses dois seguidores, eles estavam decepcionados. No versículo 21 diz: tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Eles demonstraram que eles não criam no sobrenatural de Deus. Eles se sentiram decepcionados, como se não valesse a pena ser um seguidor de Jesus. Andaram com Jesus, viram todos os feitos de Jesus, viram milagres do Senhor, ouviram toda a palavra de Jesus, e é como se ele estivesse dizendo aqui: não valeu a pena. Não valeu a pena. Queridos, eu quero te dizer nessa noite que nós, como igreja, quando nós servimos ao Senhor, eu quero dizer para você que vale a pena. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena seguir a Deus. Vale a pena, queridos, vale a pena. Cada culto, cada reunião de oração, cada momento que nós temos com Deus, vale a pena, queridos. Nada é em vão do que fazemos para o Senhor. Se nós queremos que o nosso coração arda de novo pelas coisas do Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, queridos. Nós precisamos. E aí, queridos, essa mesma atitude, de decepção que aqueles dois seguidores que eles tiveram, acontece isso nos dias de hoje, porque as pessoas buscam a Deus pelo que Deus pode fazer, não pelo que Ele é.
querem buscar a Deus por casamento restaurado, por uma cura, por uma casa própria, por um carro. Queridos, não é errado você buscar a Deus por isso, mas isso não pode ser o seu alvo, queridos. Isso não pode ser o seu motivo principal. Não, não é isso. Você tem que buscar a Deus porque Ele é Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus na nossa vida, queridos. E muitas das vezes nós queremos só a bênção, mas nós não queremos o Deus da bênção. E a última razão, o último motivo pelo qual eles estavam tristes. Eles não tinham discernimento. Em algumas versões, Jesus os chama de nécios, que significa sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias, apesar deles conhecerem toda a Bíblia, toda a história de Jesus, mas eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória. Que Jesus precisava passar por aquele momento de morte, mas que Ele ressuscitaria. E eles não tiveram esse discernimento na vida deles. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo dos olhos deles, mas eles não estavam discernindo, eles não estavam entendendo. Queridos, e as coisas de Deus, elas são loucura para o mundo. E nós que temos o Espírito Santo é aquele que traz toda a iluminação da palavra para a nossa vida. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não tem o discernimento, os nossos olhos não são abertos, os nossos ouvidos não são abertos. E quantas vezes nós agimos de igual forma? Presenciamos o mover, o milagre de Deus, mas nós não conseguimos discernir se é Deus, se é de Deus, se não é de Deus, e a gente fica tão apático, tão frio, tão distante, não temos o discernimento. E será que é de Deus isso? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Porque nós precisamos desse discernimento, queridos. Porque eles presenciaram sinais proféticos ali, eles presenciaram milagres da parte do Senhor, e eles continuaram sem entender, porque eles não tinham discernimento, queridos. Interessante que, para a gente fechar esse texto, só quando Jesus partiu o pão, é que os olhos deles foram abertos. Queridos, como esse momento de Santa Ceia é importante na vida do cristão. Como é importante. Como é importante a gente se preparar para tomar a ceia do Senhor. A gente não pode tomar a Santa Ceia do Senhor de qualquer jeito, porque senão a gente não terá esse discernimento do corpo e do sangue de Cristo. E a Bíblia fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, fala sobre isso, para a gente não comer sem discernir. Esses dois seguidores de Jesus, eles estavam sem discernimento, mas quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava com eles, onde Jesus ceava e partia o pão com eles. Agora, para fechar, aqueles dois homens, eles tiveram a oportunidade de mudar de rota e de reconhecer Jesus, porque eles tiveram 3 atitudes. Nós vimos aqui que eles tiveram 5 razões de tristeza e de decepção. Mas eu quero fechar dizendo que eles tiveram a oportunidade de mudar de rota, de mudar o caminho.
de reconhecer Jesus, porque eles tiveram 3 atitudes. A primeira, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Jesus não entra na sua vida se você não o convidar. Jesus, ele não é um ladrão, que ele entra, que ele vai arrombando a porta, que ele mete o pé na janela para entrar. Não, não. Ele fica do lado de fora. O máximo que ele pode fazer é bater. Se você abrir, se você o convidar, ele vai entrar. Primeira atitude daqueles 2 seguidores. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Já é tarde, passa uma noite aqui com a gente. Fica aqui um momento conosco. A segunda atitude, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Esse homem entrou aqui, então vou deixar ele tomar o controle de tudo. Talvez o que você precisa nessa noite é deixar Jesus tomar o controle da situação. Talvez a situação não foi resolvida até hoje, porque você ainda está tentando, e aí a gente não consegue. Mas eles deixaram Jesus assumir a posição. Parte o pão. É contigo. É contigo. E a terceira, eles mudaram o caminho. Eles voltaram para onde eles não deveriam ter saído. O texto diz que eles voltaram para Jerusalém correndo para encontrar os 11 que ficaram lá. Os 11 discípulos estavam lá. Ei, da onde você saiu que não era para você ter saído? Talvez o texto nessa noite diz para você: volta correndo, porque eu não te mandei sair de lá. Eu disse para você permanecer lá, que eu vou fazer a obra. E muitas das vezes a gente sai da posição, troca de caminho, procura uma fonte de águas quentes. Na verdade, nós temos uma fonte de água viva, que é Jesus, e nós procuramos outra fonte. Então, esses 2 seguidores, eles tiveram essas 3 atitudes que fizeram toda a diferença na vida deles. Então, esses 2 que fugiram de Jerusalém são os mesmos que agora voltam correndo. Eles saíram correndo de Jerusalém, mas eles voltam correndo. Eles retornam para lá. Eles que disseram que já era tarde, agora eles não se importavam mais com o perigo da noite. Eles não estavam nem aí para nada, porque o coração deles começou a arder. Eles que deixaram o convívio com os discípulos, eles voltaram para a companhia dos discípulos. Quantas vezes nós deixamos a igreja? Vou dar um tempo da casa do Senhor, e Jesus está dizendo: volta, assume o teu compromisso, assume o compromisso que você tem comigo. E eles voltaram para lá correndo. Nem a distância, nem a noite foram obstáculos para aqueles 2 que foram impactados pelo poder da ressurreição de Jesus. O texto diz que eles levantaram, que eles se apressaram os pés, que voltaram para proclamar que Jesus estava vivo. E eles voltaram para dizer que a morte não tem a última palavra ainda. Eles voltaram gritando, porque no seu coração, queridos, ardia por Jesus. E é isso que nós precisamos buscar. Senhor, o meu coração precisa arder pelas tuas coisas, Deus. Eu preciso ouvir a tua palavra, o meu coração precisa arder. Eu preciso ouvir o louvor, a tua presença precisa arder em mim. Queridos, todos nós que fomos impactados pela ressurreição de Cristo, nós precisamos ter coração ardente por estarmos com Jesus. Nós precisamos ter um coração ardente pela presença do Senhor, queridos. E é isso que Jesus te chama
noite. Para você convidar Jesus. Talvez a caminhada, queridos, talvez você se esfriou durante um tempo. Eu acho que eu me esfriei, eu acho que eu não sinto mais o Senhor. O Senhor está te chamando hoje de volta. Abre o teu coração. Deixa Jesus mexer com você, queridos. Deixa arder no seu coração. Que você seja impactado, queridos. Que você seja impactado. Porque Jesus, Ele vive. Jesus, Ele reina. Ele ressuscitou por mim, por você. Jesus venceu a morte, queridos. E nós precisamos adorar o Senhor. Porque Ele venceu a morte. Você pode se colocar de pé, queridos? Aleluia!